A história de Reinaldo, ex-centroavante do Galo. José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, nasceu em Ponte Nova em 11 de janeiro de 1957. É um ex-jogador do futebol brasileiro que atuava como atacante. Filho de Mário e Maria Coeli, o sexto de 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. A família era humilde, mas os pais não deixavam faltar nada e eram presentes na vida dos filhos. Algumas pessoas nascem com talento para pintura ou falar em público. Outras nascem com a vida traçada pelos pais bem-sucedidos. Poucas pessoas nascem para a majestade, como Reinaldo, que já é rei só pelo nome. Foi um menino obediente que fazia pequenos serviços para conseguir um dinheirinho e ir ao cinema. O futebol era a atividade favorita nas horas vagas. Tinha uma técnica impecável e por isso não podia jogar com os garotos da sua idade, já que desequilibrava a partida. Então, Reinaldo treinava com os mais velhos. Até mesmo no colégio, ele era dispensado de algumas aulas para jogar bola. A sua gloriosa carreira. Apareceu em meados dos anos 1970 pelo Atlético Mineiro, clube que dedicou quase toda a carreira e é considerado por muitos como um dos mais talentosos jogadores de sua época. Foi considerado por muitos, inclusive Zico, como o melhor jogador que ele viu jogar depois de Pelé. Porém, em Minas Gerais, estado no qual Reinaldo jogou a maior parte da sua carreira, muitos o consideram melhor que o rei do futebol. Reinaldo surgiu aos 15 anos, ao participar de um treino no Atlético, jogando no ataque reserva contra a defesa titular que conquistou o Brasileirão poucos meses antes, em 1971. Reinaldo foi um dos melhores em campo naquele dia, chamando a atenção de todos. Em 28 de janeiro de 1973, aos 16 anos, estreou pelo time profissional do Atlético, em partida contra o Valério. O resultado final dessa partida foi Atlético 1, Valério 2. No ano seguinte, em partida contra o Ceará, ao pisar em um buraco, torceu o joelho. Ainda nessa época, teve de extrair ambos os meniscos depois de uma entrada de um zagueiro de seu próprio time em um treinamento. As lesões no joelho acompanharam-no por toda a carreira. Conquistou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 1976. E 2 anos depois, daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou entre 1978 a 1983. Tornou-se o artilheiro com melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 por jogo em 1977, apesar de nunca ter conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, seu time terminou o campeonato sem perder um jogo, mas ficou apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, que terminou a competição com 12 pontos a menos, em um tempo em que as vitórias valiam apenas 2 pontos. Também foi vice-campeão brasileiro em 1980. Ao longo de sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas. Recebeu no total 17 cartões vermelhos. Já pelas categorias de base, são 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais, o maior artilheiro do Atlético e possuidor da maior média de gols do Campeonato Brasileiro, 1,55 por partida. Foi também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro no período de 1977 a 1997, com 28 gols marcados em 18 jogos. Foi superado em 1997 por Edmundo, que atuando pelo Vasco marcou 29 gols em 28 jogos. Guilherme, com 28 gols em 29 jogos, atuando também pelo Atlético, em 1999 conseguiu igualar sua marca. Vale lembrar que mesmo assim, nenhum desses conseguiu atingir ou superar sua média. Sua passagem na seleção brasileira. Pela seleção brasileira, Reinaldo atuou em 37 partidas, marcou 14 gols e foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, na Argentina.
Marcou um gol na competição, o primeiro do Brasil contra a Suécia. Passagem por outros clubes. Depois de várias outras operações no joelho, deixou o Atlético em 1985, indo para o Palmeiras, onde ficou apenas 3 meses e não marcou nenhum gol. Em 1986, passou ainda por Rio Negro e Cruzeiro, por onde disputou apenas 2 partidas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro de 1986, com 2 empates de 0-0 contra o Rio Branco do Espírito Santo e contra o Bahia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira em 1988, aos 31 anos, em decorrência de inúmeras lesões no joelho. Nessa época, defendia o Telstar, um time da segunda divisão holandesa, após uma passagem pelo BK Häcken da Suécia. Sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, na data de 11 de agosto de 1985. O resultado final dessa partida foi Ajax 4, Atlético 1. Em 1991, fundou o Clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Polêmica na carreira. Reinaldo tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols, de punho direito erguido, em um gesto que lembrava o dos militantes negros do movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por conta disso e por suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que teria dificultado a sua trajetória na seleção. Apesar de estar em boa forma física e técnica, não foi convocado por Tele Santana para a Copa do Mundo de 1982. Sua vida pós-carreira. Após deixar o futebol, chegou a ser eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2004, foi eleito vereador em Belo Horizonte. Em 1996, teve envolvimento com um traficante de drogas e admitiu ter usado cocaína. Chegou a ser condenado a 4 anos de prisão por tráfico, mas foi absolvido em segunda instância. Hoje trabalha na Rede Alterosa como comentarista esportivo. Foi homenageado pelo Atlético no ano do centenário como um dos atletas mais bem-sucedidos no clube, com 255 gols só no profissional, passagem pela seleção brasileira, participação de extrema importância no hexacampeonato mineiro de 1978 a 1983, nas conquistas dos torneios de Paris e Bilbao e mesmo em boas campanhas que não culminaram em títulos, como os vice-campeonatos brasileiros de 1977 e 1980, em que muitos consideram que o Atlético teria sido prejudicado pelas arbitragens e regulamentos. Lançou em 2008 sua candidatura para se tornar mais uma vez vereador em Belo Horizonte.